Então vamos lá. Vamos começar a falar de responsabilidade civil. Me falem aí se vocês estão conseguindo ver o slide na tela, por favor. Ainda não. Agora sim. Beleza. Então, gente, vamos lá. Responsabilidade civil. Olha só. Nós temos que encarar a responsabilidade, gente, como uma resposta, tá? A responsabilidade civil, vocês vão pensar no termo responsabilidade civil e vocês vão ter que é uma resposta. Peraí, tem gente entrando na sala aqui. Então, voltando, nós temos responsabilidade civil como uma resposta. Então, porque civil, obviamente, porque nós estamos estudando isso, essa reparação de danos, tá? Não é uma responsabilidade penal, não é uma responsabilidade administrativa, é uma responsabilidade civil. Responsabilidade, usando o termo de resposta. A gente já estudou um pouco, já falou um pouco sobre isso. Todos nós temos responsabilidade uns sobre os outros. E sobre os nossos atos, principalmente. Então, o que acontece? Se eu estou dirigindo meu carro, eu tenho essa responsabilidade, né, social de dirigir dentro do limite de velocidade, de não atropelar ninguém, de não subir na calçada com o meu carro. Se de parar onde está escrito pare. A pessoa que tem a preferência, ela entende que quem não tem a preferência vai ter a responsabilidade de parar no pare. Por quê? É uma responsabilidade social. É assim que funciona. Ok? E aí existem dois tipos de responsabilidade, vão ser divididos em contratual e extracontratual. E isso é bem fácil de entender, né? Porque a contratual é uma responsabilidade que vem de um contrato. Então eu tenho, João tem contrato com José, e José deixa de pagar, ele tem uma responsabilidade civil contratual. Ele deixou de pagar algo que estava contratualmente acordado. No extracontratual, por óbvio, eu estou dirigindo meu carro, tranquilo ali, eu me distraio, né? Recebo uma ligação de um aluno ali, não poderia atender, me distraio e bato no carro que está na frente. Eu causei um dano? Causei. Isso é importante. Precisa causar um dano. E se eu causei um dano, eu não tenho um contrato com aquela pessoa, eu nem conheço aquela pessoa que estava no carro da frente. Mas eu tenho uma responsabilidade civil extracontratual. Ok? Vamos lá. Essa responsabilidade extracontratual também é conhecida como aquiliana. A gente deu uma travadinha no slide, travou aí para vocês também, acredito eu, né? Me falem se está travado o slide para vocês. Travou o slide, sumiu. Tentar consertar ele aqui só um segundo, que ele travou para mim também. É vírus, hein? Deve ser, é o corona de computador. Pera aí, o meu tá voltando aqui. Animação. Tá, só eu conseguir arrumar aqui em 2 segundinhos. Não voltou não, né? Voltou aí, gente, o slide para vocês? Não. Não voltou ainda não. Para mim, não. Voltou, não. Estranho, tá. Vamos arrumar. Peraí. Bom, vamos lá, gente. Acho que agora eu vou conseguir. Parece que agora voltou.
Peraí, eu vou pôr de novo, vocês me falem se ele vai aparecer. Deu um probleminha, mas... Vê se está resolvido aí, gente. Vê se apareceu para todo mundo. Agora sim. Ótimo, vamos lá. Tem alguém com o microfone aberto? Só toma cuidado, gente, para não ficar dando retorno, tá? Mas para perguntar, fiquem à vontade. Então, vamos voltar? A gente falou da contratual e extracontratual. Lembrando que tem o nome doutrinário, que a extracontratual também tem o nome de aquiliana. É só um nome doutrinário, para vocês saberem. Ok? Gente, olha só como é que funciona. Vamos lá. Olha esse quadro aí. Toda hora entra alguém na sala. Vamos ver esse quadro aí, ó. Responsabilidade civil. O que é isso? É um instrumento de direito civil útil que visa obrigar o causador de dano a ressarcir a vítima. É bem simples de entender. Então, é um instrumento de direito civil tem. Porque imagina, eu estou dirigindo meu carro. Aí eu bato ali no carro do Alisson. Aí o Alisson vira para mim, não, você tem que me pagar. Eu falo, não tem contrato nenhum com você, não tenho nada com você, por que eu tenho que te pagar? Então, a responsabilidade civil, ela vem muito para isso. Tá? Ela é muito feita para essa finalidade. Olha lá, instrumento de direito civil útil que visa obrigar o causador de dano a ressarcir a vítima. Ok. Mas aí como é que funciona? Qualquer dano, eu estou dirigindo meu carro, entra a criança na minha frente, eu desvio e bato no outro carro. Eu vou ter que ressarcir, não vou ter que ressarcir? E se nós dois estivermos errados? E se for culpa exclusiva da vítima? Então nós vamos ver tudo isso aqui hoje. Então tem o extracontratual, que é violação a dever geral de cuidado previsto em lei. Tá? Então, tem que estar previsto em lei aquele dano, mas não está previsto em lei aquela conduta, gente. Tá? Porque senão seria impossível. Imagina a gente ter todas as condutas previstas em lei, dirigir com seu carro e bater no carro da frente. Dirigir com seu carro e bater na lateral do carro da frente. Deixar de olhar o cruzamento. Imagina se tivesse tudo escrito. A gente já tem lei demais, você imagina isso. Então, o que tem que estar, o que está previsto em lei, não é a conduta. O que está previsto em lei é o dano, é a lesão. Nós vamos estudar aqui. E o contratual é a violação a dever previsto em contrato. Essa é a diferença, tá? O extracontratual previsto em lei, lembrando, não é a conduta que está prevista em lei, é o dano previsto em lei. E a contratual prevista em contrato. Olha só, gente, artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E é aí que está a nossa pega da aula. Ato ilícito. Então, essa aula de hoje, ela vai beber muito ali no direito penal, e quem tem a ideia de direito penal vai conseguir entender, principalmente ali da nossa teoria do crime, né? Fato típico, ilícito, culpável, vai conseguir entender bem, mas tomem cuidado, porque a gente está em direito civil. Então, tem algumas definições que vão alterar um pouco. Então, aqui nós estamos falando de ato ilícito. O que seria ato ilícito? A principal definição para você está no próprio artigo. Aquele que por ação ou omissão voluntária... Opa, olha só. Ação ou omissão voluntária... Alguém entrou na sala aqui. Deixa eu aceitar. Ingrid. Ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, perdão, violar direito e causar dano a outrem. Então, ok. Ainda exclusivamente moral. O ato ilícito é aquele por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano. Precisa ser voluntária, precisa causar dano. Olha só que interessante. Então, a conduta e o dano, e não a conduta ou o dano. Eu preciso ter essa conduta voluntária, de ação ou omissão, e ela precisa causar o dano. Não adianta eu ter só a conduta ou eu só causar o dano. Tá? Artigo 927, lá na frente. Mas por que, professor? Porque ele vai explicar o artigo 186. Olha que interessante. Aquele que, por ato ilícito, o que é ato ilícito? Que está no artigo 186. E o 187 também, que a gente vai estudar na próxima aula. Causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Bem simples o artigo 927. Então, primeiro a gente viu o que é ato ilícito. Ah, ok, você causou um ato ilícito. E aí, o que vai acontecer? Aí vem o artigo 927 lá na frente e fala o que vai acontecer. Você vai ficar obrigado a repará-lo. E uma coisa que vocês têm que notar, nesse artigo 186, que é muito interessante, é que fala o seguinte: violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Aí sim está aberto o nosso famoso dano moral. O famosíssimo dano moral está aberto aí. Ô, professor. Sim. Imperícia não entra no artigo 186? Entra doutrinariamente. Não está no 186, mas entra. Tá? Tá, entendi. E se você reparar bem o artigo 186, não tem dolo também, mas entra. Entendi. Tá? Nós vamos estudar o dolo e a culpa. O que a doutrina entende?
Se está falando no 86 que o ato ilícito é quem comete isso por forma culposa, quem comete de forma dolosa, então, quem pode mais, pode menos. Então, quem comete de forma dolosa, então, com certeza comete um ato ilícito. E como a definição conhecida como a definição de culpa, imprudência, negligência e imperícia, a imperícia vai entrar também. Tá bom? Entendi. A gente vai falar disso. Então é isso, gente. Vamos lá. Então nós temos... Isso é o ato ilícito. Vamos falar sobre ele. Então, lembrando lá, vocês lembram da nossa teoria do crime, do fato típico? Conduta, dano, o nexo causal que liga a conduta ao dano, e depois a gente vai averiguar, não tem tipicidade aqui, nós vamos averiguar a culpa ou dolo. Por que não tem tipicidade aqui, gente? Porque a gente não está falando de um crime. Como eu disse para vocês, a conduta da pessoa não vai estar tipificada. Não vai ter bater na traseira de alguém, né? Bater na lateral de alguém. Não, a tipificação está toda no artigo que a gente acabou de ver. Aqui, ó. A tipificação toda do ato ilícito está aqui no 86. Por ação ou omissão voluntária, violar direito e causar dano a outrem. Isso aqui é toda a conduta. Não vai ter a tipicidade como tem no penal, né? Que o penal não. Como a gente está falando de crime, são coisas mais sérias, né? O fato típico tem que se amoldar perfeitamente à conduta da pessoa. Matar alguém, subtrair coisa alheia móvel, né? Um 55, matar alguém, né? O homicídio, 121. Tem que se amoldar. Aqui não tem isso. Então, aqui a nossa conduta já é toda no artigo. E nós temos que depois ver se essa conduta causou um dano, se existe um nexo causal entre essa conduta e o dano, e depois nós vamos olhar a culpa ou dolo. Perfeito? Então, beleza. Vocês estão vendo aí esse quadro, para vocês entenderem melhor. O dano é patrimonial ou moral. Também é aceito muitas vezes dano estético, e entre outros, mas no geral é conhecido como patrimonial ou moral. Então, vamos continuar. Aqui deu um errinho aqui. Opa. Foi. Primeira coisa, gente, vamos estudar então. Vocês já estudaram esse direito penal, né? Mas vamos estudar aqui porque o direito civil é um pouco diferente. Primeira coisa é a conduta, ação ou omissão voluntária causadora de dano. Então, nós já temos algumas diferenças. Não sei se vocês lembram das teorias da conduta do direito penal. Nós temos a teoria mecanicista, que diz que conduta é só de você movimentar, só de você se mover já é conduta, não é a mais aceita, né? Então, no direito civil, a gente tem que o seguinte: conduta é simples, ação ou omissão voluntária que é causadora de dano. Se ela não é causadora de dano, a gente não vai considerar nem conduta aqui para o direito civil. Então, para esse caso de responsabilidade civil, a conduta é uma ação ou omissão voluntária causadora de dano. E o que seria o dano em si, gente? Quando algum direito ou interesse da pessoa, seja patrimonial ou extrapatrimonial, for lesionado por alguém, que é o que diz o artigo. Então, o meu interesse ou o meu direito, tá? Ele for lesionado por alguém, eu sofri um dano. E aí nós temos que ver, peraí, a pessoa teve uma conduta, eu sofri um dano, nós temos nexo de causalidade entre essa conduta e o dano? Eu não sei se vocês se lembram de como funciona no penal, a teoria do direito penal, que diz o seguinte, que você faz o seguinte, você faz uma linha reta do nexo de causalidade, tá? E aí você vai pontilhando essa linha. Como? Matar alguém, vamos pegar, homicídio. Tá aqui, o homicídio. O cara ter chamado um cara para quem iria matar para fora da casa dele, levantado a arma e atirado, faz parte ali do nexo de causalidade? Faz. Ok, então nós temos ali, ter chamado o cara para fora, ter dado um tiro no cara, o cara ter morrido. Ok, nexo de causalidade do homicídio. Tá. Mas vamos traçar essa linha lá para trás. Vamos voltar com essa linha. O cara comprou uma arma, ok. O cara andou na rua e almoçou, né? No caso, o autor do crime. Ele foi, chamou o outro para sair de casa e deu um tiro nele. Tudo isso está na linha desse crime que aconteceu. Agora, como que funciona o nexo de causalidade do direito penal? Tudo que a gente retirar que não afeta o crime, não faz parte do nexo de causalidade. Se ele tivesse comprado a arma, se ele não tivesse comprado a arma, ele mataria o cara daquela forma, né? Com tiro, como ele fez? Não. Então, comprar a arma faz parte do nexo de causalidade. Se ele tivesse almoçado ou deixado de almoçar, mudaria o fato dele matar o cara ou não? Não. Então, o almoço dele não está dentro do nexo de causalidade. Assim funciona no direito penal. Por que existe essa teoria gigante, essa crítica do direito penal? Porque nós vamos chegar em Adão e Eva. Porque se a gente pensar, se os pais dele, numa noite extremamente feliz, há 20 anos atrás, não o tivessem feito,
não tivessem concebido, ele não estaria vivo hoje para matar aquela pessoa. E é essa a crítica que tem ao nexo de causalidade do direito penal. E a gente vai voltando, aí os avós, os tataravós, e vamos chegar lá em Adão e Eva. Só que aí o que o direito penal fez para suprir isso? O nexo de causalidade precisa ter dolo ou culpa nas ações. Por isso que a gente pegou a teoria finalista do direito penal. Eu estou falando do direito penal aqui porque a gente vai chegar nela aqui e vocês vão entender. Por isso que a gente pegou a teoria finalística do direito penal, a gente retira o dolo e a culpa lá da culpabilidade e traz aqui para a tipicidade. Essa é a teoria finalística fez para resolver o problema do nexo de causalidade. Porque senão nós vamos ter que prender o cara que vendeu a arma. Porque o cara, se ele não tivesse vendido a arma, eu não tinha matado o cara. Nós vamos ter que prender a empresa que produziu a arma. Porque se ela não tivesse produzido aquela arma, ela não teria sido usada para matar. Então a ação, para estar dentro do nexo de causalidade, ela tem que ser uma ação, no mínimo, dolosa ou no mínimo culposa. Então, quando os pais dele fizeram eles não fizeram. Ele pensa, não, vamos fazer um filho aqui que daqui 20 anos ele vai matar aquela pessoa. Se eles fizeram isso, aí sim eles entram no nexo de causalidade daquele crime. Se não, não entra. O cara que vendeu a arma para ele, não vão pôr outros crimes aí de venda de armas, essas coisas, mas foi uma forma lícita, vendeu a arma para ele, não imaginando, não tendo culpa nem dolo que ele ia cometer aquele homicídio. Se ele vendeu a arma para ele, não, tô te vendendo a arma aqui, vai lá e mata o cara, aí sim ele entra no nexo de causalidade. Por que eu disse isso tudo para vocês? Para dizer que no direito civil não funciona assim. Porque no direito civil, nós não temos condutas criminosas separadas para a gente juntar e entender o nexo de causalidade. Não. Nós temos a teoria da causalidade adequada, que a gente vai usar a proporção, uma proporcionalidade. E aí nós entramos muito no campo subjetivo do direito civil, mas é a única forma encontrada para a gente conseguir punir. Olha só, mesmo quando há várias concausas para o mesmo dano, deve-se averiguar qual foi realmente a causa mais adequada ao dano ocorrido, realizando-se um juízo de probabilidade. Olha como é que é complexo no direito civil, e aí eu citei todo o direito penal, que parece ser mais difícil, mas ele é mais objetivo e mais óbvio. Vamos dar um exemplo aqui. Quer ver aqui? Alguém aqui tem filho na sala? Eu. Eu aqui. Regis. Regis tem um filho que Deus livre e guarde, não vai acontecer isso que eu vou falar aqui com seu filho, tá, Regis? Só dando um exemplo. Tudo bem. O Regis tem um filho, e aí ele vai no médico, o médico fala, olha, seu filho tá com esse probleminha aqui, é tranquilo, compra esse remédio, toma essa receita, compra esse remédio, dá esse remédio para o seu filho. Ok. Regis vai na farmácia, chega o farmacêutico, ô, seu João, precisam comprar esse remédio aqui. O seu João fala, nossa, esse remédio é caro. Ih, esse remédio aqui é fria, é caro e tal. Eu tenho um outro aqui que faz a mesma coisa e é bem mais barato. Aí o Regis pergunta, não, peraí, é genérico? Não, não é genérico não, é outro remédio, é outra coisa, mas faz o mesmo efeito. Pode ficar tranquilo, pode tomar. O Regis vai e compra aquele remédio e dá para a filha dele. Passados 2, 3 dias, a filha dele começa a apresentar convulsões. Ele vai, leva a filha dele ao médico e tal, e ela começa a apresentar convulsões. Gente, a gente consegue, tá, objetivamente comprovar, vamos supor que a gente faça vários testes e a gente não consegue comprovar, tá, que o remédio foi o que causou convulsões nela, tá bom? Mas, até porque vocês já viram bula de remédio de remédio, você vai tomar uma aspirina, ela causa de dor de cabeça a infarto, né? Bula de remédio fala que pode causar qualquer coisa. Todos os efeitos adversos a bula do remédio tem. Porque se der algum, eles estão livres, né? Eles falam, eu avisei. Eles fazem isso. Você pega a bula do remédio e fala que pode causar qualquer coisa. Porque se der alguma coisa, fala, não, foi o remédio. Ó, te avisando, estava aí na bula. Enfim. Só que o que acontece? A gente vai pegar e falar assim, não, pera, o remédio que o médico passou causou isso? Não, porque ela não tomou. O Regis levou a filha dele na piscina. Será que tem alguma probabilidade dela ter entrado na piscina, ter nadado ali, ter causado a convulsão? Não. Ok, pode ser. Mas o farmacêutico indicou um remédio diferente, para uma ação diferente, e 2 dias depois ela apresentou convulsões. Entende? Nós não temos uma causa específica. O remédio causou convulsão. Nem sempre a gente vai ter isso no direito civil, porque o direito civil é muito mais subjetivo do penal, porque nós estamos falando de um crime. Tá? Aqui nós estamos falando de condutas lícitas que causam dano. No crime, não. Você sabe onde o crime aconteceu. Teoria da atividade, local da ação ou omissão. Aqui, não. Então, qual que é a maior probabilidade nesse exemplo que eu dei? Que o remédio passado pelo farmacêutico ao Regis tenha causado a convulsão na filha dele. E aí cabe, vamos lá, conduta, vender o remédio. Dano, convulsão, nexo de causalidade. E aí? Nós vamos chegar no farmacêutico.
Por quê? Por causa da teoria da causalidade adequada. Nós temos várias com causas, tudo pode ter acontecido nela, pode ser um problema genético desencadeado, mas a probabilidade maior nesse exemplo, tá? Até que ele prove o contrário, nesse exemplo é que o farmacêutico, dando um outro remédio, causou as convulsões. E aí ele vai ter que responder por esse dano causado. Deu para entender como é que essa teoria de nexo de causalidade de direito civil é bem diferente? Ela pega as probabilidades. Tá? Vamos lá. Eu estou dirigindo meu carro. Tá passando um monte de carro à minha volta. Veio um carro, bate na minha traseira. Quando eu estou saindo, vem outro carro e estoura a minha porta. Eu vou pegar as probabilidades. A probabilidade do dano da parte traseira do meu carro ter causado pelo cara que bateu na traseira é gigantesca. E o cara que estourou minha porta é gigantesca. Nesse caso, você tem facilmente como ver que aquela ali foi a causa. Agora, tem alguns nexos de causalidade de coisas que vão acontecer no futuro, como esse exemplo que eu dei do farmacêutico. Alguns danos, algo que você vai tomar, algum contrato que você fez, e aí vai ser o contratual, que vai acontecer no futuro. Você vai pegar todas as possíveis concausas. Opa, o que pode ter causado isso aqui? Pode ser isso, pode ser aquilo? Vamos lá. Estouraram o vidro da janela da minha casa de madrugada. Caramba, ok. Olha, passou no carro com som muito alto. Muito alto. E tinha os meninos que foram pegos pela polícia jogando, tacando pedra e quebrando vários vidros de várias casas. Nesse caso, gente, nós temos... E aí, será que esse som alto estourou? Não estourou mais vidro nenhum. Acredito, não estou provando. Acredito que o som desse carro não era suficiente para estourar o vidro do meu carro, da minha casa, mas os meninos foram pegos pela polícia estourando o vidro de várias e várias casas. Qual a probabilidade de ter sido eles ou ter sido o carro? De terem sido eles. Então, quando há várias concausas, nós vamos usar a que tem mais probabilidade. É muito subjetivo? É. E o direito civil, muitas vezes, fica muito no campo da subjetividade. Por isso que, às vezes, acontece no direito civil algumas injustiças. Menos problemáticas, digamos assim, do que o penal, sim, né? Nós não estamos lidando com a liberdade, nem nada disso. Seria, na maioria dos casos, patrimônio. Mas acontece. Acontece, sim. E aqui, nesse nexo de causalidade, nós temos muito do dano moral. Ok? Nós temos muito dano moral. Claro que, gente, muitas vezes, se você não tiver como provar, em muitos casos, a pessoa não vai responder. Mas a teoria, o nexo de causalidade costuma funcionar assim. Nós vamos falar mal de um aluno da faculdade. Vai todo mundo juntar e falar mal dele. Ok? Só que todo mundo vai postar no Instagram coisas sobre ele. Claro que a pessoa que tem mais seguidores vai causar um dano moral provavelmente maior. Mas nem sempre. Porque às vezes uma pessoa que tem menos seguidores tem exatamente as pessoas que seguem ela, seguem a outra pessoa também, então é de conhecimento comum, e vai ser pior para o moral dela aquele dano naquela forma. Entendem como o direito civil é, nesse ponto, ele é extremamente abstrato? Então o que a gente vai ter que pegar? Poxa, tem várias concausas. Qual que foi que causou o maior dano? Não, nesse caso aqui, ó, olha só, essa pessoa tem 5 mil seguidores. É muita gente, todo mundo da cidade aqui de Itabira e tal. Poxa, esse dano aqui é um causador de maior dano moral. E esse outro aqui? Não, esse outro aqui, apesar de ter 1000, olha só, os 1000 são todos em comum. Então, dos outros 5 mil, só 500 eram em comum. Entendem? Então, você vai analisando as concausas, tá? Nesse caso, todo mundo vai responder, mas eu estou mostrando para vocês que na teoria da causalidade adequada, você vai analisando as concausas para você chegar na maior probabilidade. Se não tiver como você comprovar exatamente que aquela conduta gerou aquele dano, você vai chegar na probabilidade. Lembrando, conduta, ação ou omissão voluntária, dano, lesou o patrimônio de alguém, ou extra patrimonial, moral, o que for. E aí, o que é nexo de causalidade? É a junção, é a ligação daquela conduta àquele dano causado. Ok? Continuemos. Vamos lá. Como a gente falou aqui, então nós temos que analisar aqui agora o dolo ou a culpa. O dolo, você sabe o que é, né? A pessoa com intenção de lesionar. A pessoa tem intenção, de lesar. Né? De lesionar não, senão vai igual jogador de futebol. A pessoa tem intenção de lesar alguém. Se ela agiu isso com dano, você não precisa olhar mais nada. Se olhou a conduta dela, conduta dolosa, né? Dano causado e nexo de causalidade daquela conduta, acabou. Você não precisa analisar mais nada. A pessoa agiu com aquela vontade, com aquele dolo, com aquela intenção. Mas quando acontece a culpa, quando é por culpa, que é a grande maioria dos casos na parte civil, nós vamos ter que olhar o famoso negligência, imprudência ou imperícia. E aqui, quem sabe o do direito penal vai conseguir trazer para cá que funciona do mesmo jeito. A negligência costuma ser uma conduta omissiva, uma omissão.
da pessoa que, por desleixo, desatenção, não observa o dever geral de cautela. Aqui muda um pouco. Dever geral de cautela. No direito penal não existe o dever geral de cautela nesse sentido, né? Ora, eu estou andando aqui na rua e eu confio que ninguém vai me dar um tiro na cabeça. Só se for nesse sentido o dever geral de cautela do direito penal, tá? Não faz sentido lá. Por isso que lá nós temos que ter tipificado crime por crime. Aqui não. Aqui nós temos o que a gente chama de dever geral de cautela, que é o que eu falei com vocês no começo da aula. A pessoa, ela acredita que o outro vai frear no cruzamento se não for a preferência dela. Que ela não vai vir acelerando, subir na calçada e bater no seu portão e danificar seu portão. Então, assim, é um dever geral de cautela, onde nós confiamos uns no outros e nos responsabilizamos uns pelos outros e temos a cautela geral entre uns e outros pela sociedade. Ok? Exemplo de negligência, claro, aqui que a gente tem nas doutrinas, que é deixar de verificar os freios. Então, eu estou ali com o meu carro, de repente eu piso no freio e, bato no carro da frente. Eu fui negligente, o meu freio acabou. Eu fui negligente, eu deixei de verificar os freios do meu carro. Então, nesse caso, eu queria bater no carro da frente? Claro que não. Eu não queria de forma nenhuma. Mas eu deixei de verificar os freios do carro foram acabando, comecei a ouvir aquele barulho de metal com metal, fui negligente e bati. Aqui também cabendo o dolo eventual, tá, gente? Em alguns casos, eu falo, não nesse caso que eu citei, eu falo que cabe aqui também o dolo eventual, tá? Então, vamos lá. Deixar de verificar os freios seria negligência. A imprudência, ação, conduta comissiva, seria quase o oposto. Atitude sem a cautela e zelo necessário que se esperava. Olha o exemplo aqui. Ultrapassar sinal vermelho. Então, qual que é a cautela? Qual que é o zelo? Qual que é o dever geral de cautela? O zelo que eu devo ter? Parar no sinal vermelho. Todo mundo, toda a sociedade espera que eu pare no sinal vermelho. E eu preciso parar no sinal vermelho. Não tem isso falando, ultrapassar sinal vermelho é crime. Não existe isso, né? Pensando lá no criminal. E não tem no Código Civil, ultrapassar sinal vermelho é alguma coisa. Não é nada nesse sentido, tá? Se eu causar um dano, olha que diferente. Por isso que no Código Civil a conduta precisa causar dano. Olha só, vamos voltar lá? O que a gente estudou no comecinho? Conduta e o dano, e não conduta ou dano. Se não ultrapassar sinal vermelho, já seria conduta. Se eu ultrapassei sinal vermelho e não bati em ninguém, não causei nenhum dano, a gente não entra na responsabilidade civil. Ok? Por isso que nós estamos falando aqui que é conduta mais o dano. Olha o exemplo aqui, ultrapassar sinal vermelho. Eu posso ter os dois, negligência e imprudência? Claro. Eu posso ultrapassar o sinal vermelho e aí eu estava atravessando alguém, eu estou ultrapassando o sinal vermelho, então estou agindo com extrema imprudência, está vindo alguém, um ciclista passando, eu não consigo frear. Por quê? Porque eu fui negligente, deixei de verificar os freios do meu carro e eu bati nele, estourei o rosto dele lá, os dentes, quebrei os dentes dele tudo e estourei a bicicleta dele. Eu tenho um dano patrimonial e extrapatrimonial, tenho os dois danos ainda. Ok? E, por fim, nós temos também aqui aceito a imperícia. Imperícia, gente, ela é muito ligada ao trabalho, né? Não é um erro do trabalho, que isso é outra coisa, mas é muito ligado ao trabalho. Ele exerce sua atividade de maneira imprecisa ou errada. Um médico que deixa um bisturi na barriga do paciente e costura sem perceber que ele está lá dentro. O bisturi, né? Do paciente sem perceber que ele está lá dentro, tá? Então, é relativo ao trabalho, deixar o bisturi dentro do paciente. Ou higiene. O que se espera do médico? Do médico que vai fazer ali uma operação e tudo. Espera-se que ele tenha higiene. Por quê? Olha só como é que é interessante isso, essa responsabilidade médica. Uma infecção hospitalar pode ocorrer sem ser responsabilidade de ninguém. Muitas vezes ela acontece. E aí é o famoso sinto muito, aconteceu. Mas se for provado que ela ocorreu por falta de higiene médica ou por falta de higiene dos enfermeiros, eles são responsabilizados por isso, pela imperícia deles ali. Tá? Se espera isso deles. Ok? Então, nós temos aqui a culpa na responsabilidade civil. Por que a gente estudou bem mais a culpa e o dolo? Só falou porque o dolo é muito raro de acontecer. E o dolo normalmente causa o crime de dolo. Não existe, se vocês lembram lá do direito penal, não sei se já estudaram essa parte, não existe crime de dolo. Crime de dano. Não existe crime de dano culposo. Não existe. Poxa, pessoal, o cara causou um dano de forma culposa, por imprudência, imperícia ou negligência, ele não vai pagar? Vai, aqui na responsabilidade civil. Porque, gente, direito penal, última ratio, ele só vai cuidar daquelas coisas que são os bens mais importantes da sociedade de uma forma, com a lesividade mesmo, quando eles são realmente ofendidos. E se entendeu que, não, o dano doloso, quando o cara tem intenção de causar um dano,
o direito penal precisa cuidar, precisa ser um crime. Agora, o culposo não, o cara não teve a intenção de causar o dano, não vão punir isso culposamente. Não é crime? Não, não é crime. Estou isento? Opa, não. No direito penal você está. Agora, o pessoal lá do civil vai te pegar. Aí, no direito civil, nós temos a responsabilidade civil, justamente para pegar ele. Ah, mas se ele causou o dano dolosamente, é crime? É. Mas ele vai deixar de ser ressarcido só porque é crime? Não. Ele vai responder pelo crime, não é bisinda isso. Ele vai responder pelo crime que ele causou, que é independente, né, do dano que ele causou financeiro, e vai também ter que pagar pela responsabilidade civil. Ok? Vocês percebem que nós estamos usando aqui a responsabilidade civil subjetiva, que nós vamos falar da objetiva também. A responsabilidade civil subjetiva, gente, olha só, é aquela na qual você deve demonstrar a culpa ou o dolo do causador do dano. Certo? Vocês acham, vocês conseguem pensar em alguma responsabilidade civil objetiva que você não precisa provar a culpa ou o dolo do causador do dano? Alguém consegue pensar uma aí para mim quando eu bebo água? Um de cada vez, gente. Como é? Do Estado? Do Estado? Não, do Estado tem que provar que teve. Embora é um exemplo muito bom, porque muitas vezes, eu entendi o que você falou, porque muitas vezes, assim, suponhamos, um cara passa tá de carro, o asfalto tá ruim, ele estoura a roda dele, né? Mas aí a gente tem que provar a culpa ou o dolo, porque a gente tem que provar que o Estado foi negligente ao arrumar aquilo ali para que você não estoure o pneu do seu carro. Não é objetivo, tá? É subjetivo. Você tem que provar a dolo ou culpa do Estado. No caso, dolo, né? Perdão, no caso, culpa, né? Você provar o dolo do Estado estourar seu pneu, aí nós estamos ferrados mesmo, né? Mas tem que provar a culpa. Sim. Igual você falou aí do exemplo do no observar o freio. Se tiver algum acidente por conta de falha no freio e essa pessoa comprovar uma revisão recente, a culpa é de quem fez a revisão lá, do mecânico? Sim. E aí, no caso, é subjetiva? Ou não? Subjetiva. Subjetiva que ele vai ter que provar, né, que a conduta do mecânico de ser negligente ao fazer a revisão fez o freio dele não funcionar e fez ele causar acidente. Então, nós temos conduta, o dano, que foi o acidente, e o nexo de causalidade. A imperícia do mecânico, aí já entra na imperícia e nem na negligência, ou imperícia misturada com negligência, e no final, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Exemplo muito bom. Gente, a objetiva, ela funciona para empresas, tá? Olha lá. Na qual é desnecessário demonstrar a culpa ou dolo, sendo a conduta, nexo e o dano suficiente para responsabilização. Exemplo, você contrata uma empresa e você quer que ela leve, que ela transporte o seu material do ponto A até o ponto B. Se você contratou ela e aquilo se perdeu, você não quer saber se foi dolo ou culpa dele, você não quer saber. A responsabilidade das empresas, ela é objetiva. Por quê, gente? Porque a gente tem um lado mais fraco, né? Normalmente, isso entra muito no Código de Defesa do Consumidor, tem também esse artigo falando. Como nós estamos falando da relação de consumo, nesse caso, o lado mais fraco é sempre a pessoa, né? A pessoa física e não a pessoa jurídica. Então, para as pessoas jurídicas, a responsabilidade, em muitos casos, tá, é objetiva. Eles não tem que comprovar dolo ou culpa. Só tem que provar o seguinte: opa, eu contratei aqui. Qual que é a conduta? Nosso contrato seria essa conduta. Ok? Eu não recebi o que eu contratei. É um dano. O nexo de causalidade ali é simplesmente que aquela conduta de contratar e prometer entregar e a conduta daquilo não chegar me causou um dano. Aí, mas cadê o dolo ou culpa? A empresa fala, não, eu não fui negligente, eu não fui imprudente, eu não fui imperita, ela vai conseguir provar tudo. Fala, sinto muito. Nesse caso, com empresas, tá? Nós temos a culpa objetiva. Não precisa provar dolo ou culpa. Onde que está isso? Isso está no artigo 931. Olha lá. Ressalvado outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Não interessa. Gente, exemplo clássico, Belo Horizontina. Eu ia falar isso agora. Culpa ou dolo, não quero saber, parceiro. Você pôs uma cerveja estragada no mercado, não quero saber se teve culpa ou dolo. Claro, depois ela pode descobrir quem sacaneou alguma coisa, entrar com ação regressiva? Pode. Isso aí é outra história. Mas na responsabilidade civil com os consumidores, eu não vou procurar nem culpa nem dolo da Belo Horizontina. Ela vai responder responsabilidade civil objetiva. Ela pôs uma cerveja em circulação? Pôs.
né? Aquela conduta dela. Tomei a cerveja, passei mal? Passei. Foi da cerveja que eu passei mal? Foi. Então, comprovamos isso? Comprovamos a conduta, né, de causalidade e o resultado do dano? Não quero saber se teve dolo ou culpa. Não precisa mostrar imprudência, imperícia, negligência, não precisa provar isso. Pode ser que tenha, tá, gente? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha dolo. Pode ser que tenha, né? A empresa quis realmente. Aí vai entrar em crime. Mas pode ser que tenha. Professor, Sim. nesse caso, se for constatado a imperícia ou a negligência por parte de uma pessoa que resultou nisso, isso não tira da empresa a responsabilidade sobre aquela pessoa que foi danificada. É um outro processo diferente, né? Porque aí nós temos a culpa em elegendo e em vigilando do direito do trabalho. A empresa é responsável por quem ela elege e é responsável por vigiar quem ela contrata. Então, suponhamos, a Carol tá aí? Deixa eu gosto de puxar a Carol. A Carol tá aí? Carol, nossa, do funcionário aí? Sim. Estou. Então, vou falar da Carol. Então, o Pitágoras é responsável pela Carol e por mim também, ok? Porque, querendo ou não, eles são responsáveis por quem eles contratam e por vigiar quem eles contratam. Então, no caso, se a Belo Horizontina depois descobrir que o empregado agiu com imprudência, negligência e imperícia, a Belo Horizontina pode sim entrar com uma ação de regresso contra ele, claro. Isso não está impedido. Mas que a Belo Horizontina que vai ter que responder para os seus consumidores aqui no caso o Pitágoras também. Né? Se a gente faz alguma coisa aqui, o Pitágoras responde. Mesmo. No meu caso aqui, o Pitágoras responde, no caso da Carol também. Depois, eles que vão entrar com ação regressiva contra a gente. Porque a culpa deles é em elegendo e em vigilando. É uma culpa lá do direito do trabalho. Tá? Gente, só para vocês lembrarem, o artigo 18, se vocês quiserem entrar depois, do Código de Defesa do Consumidor, fala também que nas relações de consumo, então ele amplia um pouco. O Código do Consumidor, ele costuma fazer isso no Código Civil, tá, gente? Ele costuma ampliar um pouco o Código Civil. Porque fala os empresários individuais, as empresas respondem. Aqui ele fala das relações de consumo, em geral, via de regra, tem as exceções, responsabilidade civil de fornecedores de produtos e de prestadores de serviço é objetiva, tá? Então ele amplia um pouco. Mas só para vocês terem essa noção. Essa é a responsabilidade objetiva, não precisa provar dolo ou culpa. Vamos lá para as nossas excludentes, que começa a ficar interessante. Artigo 188, quem tiver aí abrindo o código e tudo, acompanha, mas está aí na tela para vocês. Não constitui ato ilícito. Opa, vamos chegar lá. Espera aí, então quem estudou direito penal vai saber. Fato típico, ilícito, culpável. Então, as excludentes de ilicitude, nós temos também todas elas no direito civil. Não todas elas, vocês vão perceber que não são todas, é interessante. Então, nós temos aquelas legítima defesa, exercício regular do direito, tá? Estágio de necessidade. Olha lá onde é que elas estão. Artigo 188. Olha o que diz. Não constitui atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Opa, já temos dois. Legítima defesa, exercício regular de um direito reconhecido. A deterioração ou destruição de coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente, estágio de necessidade. Então, nós temos legítima defesa e exercício regular de direito no inciso 1 e o estágio de necessidade no inciso 2. Vocês lembram de direito penal? Nós temos o fato típico, então você concluiu, esse fato é típico, mas ele é ilícito. Então, o oficial de justiça está lá, né? Aí, o oficial de justiça ele vai e penhora o bem na casa de uma pessoa. Ele entra na casa da pessoa, penhora o bem e tira o bem de lá. Aí você falou, opa, peraí, temos aqui um fato típico? Temos. Nós temos a conduta dele de lá, nós temos ele tirar o bem de lá, o nexo de causalidade, porque foi ele ir lá e tirar o bem que fez o bem ser subtraído, e nós temos ali a tipicidade, né, no geral, porque ele fez exatamente o que fala o artigo 155, né, subtrair coisa alheia móvel. Ok, o fato típico, mas é ilícito? Opa, não, ali não. Por que não é ilícito? Aí nós vamos entrar nessas causas. Legítima defesa, exercício regular do direito, todas elas que estão ali na teoria do crime. Mas vamos falar aqui do civil. Sim. Nesse caso aí que você está falando, então se uma viatura em perseguição bater no meu carro, ela não tem o dever de ressarcir? E a viatura em perseguição entra em qual fato? Em qual aí? Exercício regular do direito? Não. Não é exercício regular do direito. É isso que eu queria ver se alguém ia lembrar. Qual outro que está faltando, gente? Lá do direito penal. Exercício regular do dever, alguma coisa assim? Vamos ver se alguém lembra aí para mim. Confio em vocês.
Exercício regular do dever. Sei lá. Cumprimento do dever legal? Isso. Isso, não está aqui escrito cumprimento do dever legal. É verdade. Entendeu? Então, vamos lá. É isso que pega. Se você vier do penal e trazer para cá, você vai acertar muito. Mas as pegadinhas estão justamente nos diferenciais. O nexo de causalidade e aqui. Não tem escrito cumprimento do dever legal aqui. Né? Aqui, no artigo, nós vamos estudar sobre isso. Então, nós temos legítima defesa ou no exercício regular de direito, reconhecido. E, no terceiro, o estado de necessidade. Tá bom? Então, gente, a gente estudou até agora o que são os atos ilícitos. E os atos ilícitos, como a gente estudou, a gente leu os primeiros artigos, eles vão ser reparados, não é isso? Quem cometer um ato ilícito, causar um dano, ele precisa reparar. Ok. Então, nós estamos estudando agora, nós vamos estudar no 188, quem vai cometer um ato ilícito vai causar um dano, lá na tipicidade, mas ele não vai ser obrigado a reparar. Por quê? Porque ele agiu nisso aí, que não constitui atos ilícitos. Né? São as excludentes. Então, vamos a alguns exemplos. Vem depois, esse slide está louco, tá mais do que eu. Causas excludentes da responsabilidade. Artigo 188, inciso 1 e 2. Tá? Então, de novo, não esqueça. Legítima defesa, exercício regular do direito, reconhecido, e o estado de necessidade. Vamos falar sobre eles. Legítima defesa, agressão injusta, atual ou iminente, com a reação moderada, utilizando os meios proporcionais que estiverem à disposição. É exatamente igual ao do penal. Se você tem no direito penal esse conceito, você vai acertar aqui no civil. Nesse conceito. É a mesma coisa. Tá? Vamos ler lá de novo. Se o meu abrir, abriu. Agressão injusta, tem que ser injusta, né? Não pode ser justa. Atual e iminente. Tem que ser atual. A gente tá estudando até com a turma de penal justamente sobre isso. O cara vai lá e 2 dias depois mata o outro que estuprou a filha dele. Aí nós estamos na putativa. Lembrando, no direito civil não tem legítima defesa putativa, tá? Nenhum deles putativos tem no direito civil. Não sei se vocês lembram do putativa. Ah, pessoa, o que é excludente putativa? Ah, pessoa, excludente é que exclui. Que tá, né? Exatamente. Eu já tive aluno falando, pessoa putativa é aquela prostituta que não aposentou. Não é isso não, gente. A putativa é o imaginário da pessoa. Né? Não confunda, pelo amor de Deus. Putativa é o imaginário da pessoa. Então, o excludente putativo é legítima defesa. Então, exemplo clássico da doutrina. Tá lá João e José, João promete matar José. Vou te matar. E João nunca deixou de cumprir uma promessa. João é bandidão mesmo, nunca deixou de cumprir uma promessa e tal. 2 dias depois de madrugada eles se encontram, João leva a mão na cintura. José dá 2 tiros na cabeça de João. Quando vai ver, José estava lá com a carta de pedido de desculpa. Ele estava tirando essa carta do bolso. E aí, nesse caso? Nesse caso, nós temos no direito penal, a legítima defesa putativa. Ele imaginou, e não tinha como exigir que ele não imaginasse isso por toda a circunstância, que ele estava em legítima defesa, que ele estava numa excludente. Tá? No direito civil não existe a putatividade, tá? Ela tem que realmente ser. Não existe você falar, eu achei que eu estava sofrendo uma agressão injusta. Tudo me levou a crer. Olha, sinto muito, se tudo te levou a crer e você causou um dano no outro e não era, você tem que reparar, tá? Não existe o putativo aqui. Então, legítima defesa. Nossa amiga Carol está ali saindo, ficou trabalhando até tarde lá e tal, saindo à tarde lá do Pitágoras. E aí um rapaz pegou a bolsa dela e foi correr. Quando ele pegou para correr, ela puxou de volta, parceiro. E emendou um soco só na boca. Alguém duvida que a Carol faria isso? Eu não. Jamais duvidaria. Exatamente. Olha só, gente, pra mim não dá mais não, tá? Jamais duvidaria. Um soco na boca do cara, o cara cai lá desmaiado. Meu Deus do céu. Ok. Gente, legítima defesa clássica, legítima defesa do patrimônio dela. O cara furtando, tentando roubar, dependendo de como você interpretar isso. Se for uma agressão, isso aí que ele tentou puxar da mão dela, ou ele tentou furtar, tá? Vamos dizer que ele só tentou puxar da mão dela, tentou só furtar, ela segurou e deu um soco na boca dele. Quebrou 3 dentes do cara. O cara não tá brincando não, parceiro. Tá 3 dentes. Hein, Carol? 3 dentes do cara foram embora. O que esse cara fez depois que ele acordou lá, meio banqueirinho, veja Carol e tal, você quebrou meus dentes, banguelaço louco lá, ele entrou com ação contra ela. Claro, dano estético, dano moral, o pessoal começou a chamar de banguela na rua, falou que falta o centroavante e o lateral direito, começaram a fazer chacota dele por causa da Carol. Gente, a Carol é causadora daquele dano? Sim ou não? Ela é causadora, sim. Sim. Carol é causadora do dano. Mas
ela não responde por aquele dano. Por quê? Por causa das excludentes de responsabilidade. Nesse caso, legítima defesa. Deu para entender? É a mesma coisa no penal lá, do fato típico. O fato é típico, mas ele não é ilícito. No direito penal é a mesma coisa. Um cara vai atirar no outro, o outro saca a arma antes e atira. Existe estado de perigo também? Estado de necessidade, sim. Mas estado de perigo não para proteger, por exemplo, outro, terceiro? Se Não, causar algum dano? nesse caso só o seu. Não, no direito civil não, só o seu próprio. Tá? Então, legítima defesa. O segundo, aqui ó, o soco na cara e tal, perder os dentes, roubar a bolsa, só não pus o nome da Carol aqui para não achar que é perseguição. E aí, no segundo aqui, ó, que está também no inciso 1, tá? Lembre, legítima defesa e exercício regular de direito estão no inciso 1. O agente causador do dano apenas exerceu um direito seu, não cometendo, portanto, um ato ilícito. São os comportamentos do titular do direito subjetivo. Eu tenho direito. E muita gente errou isso na prova, gente. Era a questão A da número 4, eu acho, que é o famoso pago que você me deve. Constitui coação, gente? Não. Não. Se você não me pagar, eu vou entrar na justiça. É coação? Não. É isso aqui, a mesma coisa. O exercício regular do direito, ele não pode ser causador de dano. Ele é uma excludente de responsabilidade. Professor, dá exemplo? Eu dou vários exemplos. Vários. Vamos lá. Notificar o devedor a respeito da mora no pagamento. E aí? Exercício regular do direito. Eu estou falando, opa, você está me devendo e você precisa me pagar. Ok? É uma causa excludente de responsabilidade, certo? Mas suponhamos que eu viro para Carol e falo assim, Carol, seguinte, você está me devendo. Se você não me seguir no Instagram, eu vou cobrar aquela dívida de você. Oh, e aí? E nesse caso? Nossa, eu sigo até no Facebook, meu filho. E nesse caso aí, gente? É diferente, meu exemplo. Olha só o que eu estou falando com ela. Eu estou falando, se você não me seguir no Instagram, eu vou cobrar aquela dívida. Não, aí não é exercício regular. É, porque cobrar a dívida é o exercício regular. Por mais que absurdo seja o que eu estou falando, ela pode simplesmente não fazer. Porque, gente, lembrem-se, a coação, e aí a gente tem que voltar nessas aulas de coação, né, voltar um pouquinho para vocês entenderem, eu teria que falar assim, se você não me seguir no Instagram, eu te dou um tiro na cabeça, ou eu vou fazer algo que não é meu exercício regular. Por quê? Eu não posso ameaçar ninguém com exercício regular de direito. Eu não posso falar assim, eu vou falar com a Maria, se você não casar comigo, eu vou cobrar aquela dívida. Ué, ela não casa, eu vou cobrar a dívida? Eu tenho direito, é um exercício regular de direito de cobrar aquela dívida. Mas e se eu não ameaço alguém. Mas e se esse exercício regular causar uma situação vexatória? Nós vamos chegar. Porque aí tem um limite. É a próxima aula. Nós vamos estudar esses limites. Né? Nós vamos chegar aí. Tá? Mas vamos acertando aqui. Vamos para a próxima. Filho, se você me difamar, vou tirar você do meu testamento. O que vocês acham? Filho, se você começar a falar mal de mim, me difamar, eu vou tirar do meu testamento. E aí? É exercício regular de direito. Exercício regular de direito. Então, não se apeguem às atitudes, gente. Tá? Esse do exemplo do Instagram, esse exemplo assim, ó, se você não casar comigo, se você não... Pode ser coisas absurdas. A ameaça é um exercício regular do direito? Não é ameaça. Como que eu vou ameaçar alguém de exercer o meu direito? Sinto muito, é meu direito, você está me devendo, é meu direito de cobrar? Não é ameaça. Eu só estou falando que eu vou exercer o meu direito, por mais absurdo que é o que eu te peço. Sua vontade não pode estar coagida por isso. Tá? E aí entra. Faixa, me paga, seu safado caloteiro. E aí? Também não é. Aí entra, porque nós temos o limite do exercício regular do direito. Tá? Nós vamos estudar isso na próxima aula, mas eu coloquei só para vocês entenderem. Tá? Não é qualquer coisa. Você não vai estender uma faixa, por quê? Porque o que ele me deve, ele me deve de um contrato de prestação de serviço, por exemplo. Mas o que eu fiz aqui é criar um novo ato ilícito. Qual que é? Um dano moral. Eu tive uma ação, uma conduta, uma ação, estendeu a faixa, uma conduta que é ofendeu a moral dele, um nexo de causalidade, que foi a minha faixa estendida que ofendeu a moral dele e causou essa ofensa moral. Então, nesse caso, por mais que eu fale, mas ele está me devendo.
A gente volta até naqueles exercícios arbitrários das próprias razões, não sei se vocês lembram isso no direito penal. Tipo assim, não, o cara estava me devendo, eu fui lá, o cara me deve 20 mil reais. Eu fui lá, peguei o carro dele de 20 mil e levei embora. Você não pode fazer isso. Exercício arbitrário das próprias razões. O direito penal, isso se aplica aqui também. É a mesma coisa. Eu preciso ter limites para essa cobrança. Eu posso falar, se você não me seguir no Instagram, eu vou cobrar aquela dívida. Isso não é ameaça. Agora, se eu estendo uma faixa na frente da casa dele chamando ele de caloteiro, eu ultrapassei os meus limites porque eu criei outras lesões. Ok? Nós vamos estudar isso melhor na próxima aula, que são os limites, que é o próximo artigo, mas é para vocês entenderem. Nesse caso, sim. Nesse caso aqui, eu cometi, sim, um ato ilícito. É excludente da responsabilidade o exercício regulado no direito de entrar contra ele, porque ele me deve? É. Mas eu chamar de caloteiro e colocar uma placa para todo mundo da rua ver? Não, porque eu estou causando um outro ilícito. Cuidado nesse ponto. Ó, que bonitinho, sumiu e... ficou bonitinho esse efeito. Então, beleza. E o estágio de necessidade? É aqui que enrola. Porque até então, nos outros, quem foi lá no penal se deu bem. E aqui? O agente busca remover um perigo iminente e acaba cometendo um dano. Opta por sacrificar um bem de menor valor para salvaguardar um bem mais relevante. Tá lá o Regis dirigindo o carro dele, limite de velocidade. Ele colocou até naquele piloto automático um passa de 60 o carro dele, chatíssimo. Quer dizer, certíssimo, perdão, falei errado. Certíssimo, dirigindo a velocidade certinha da via. Certinho ali, pá. De repente, cara, tá o pai é uma criança, a criança solta da mão do pai, corre pro meio da rua, o Regis pensa, opa, mato a criança ou desvio e bato no carro que tá parado? Gente, nós temos que fazer valoração de bens. Então, o que nós temos que fazer? O que ele faz nesse caso? Ele desvia da criança e bate no carro. Esse é, no direito civil, o estágio de necessidade. Ok? Ok. Da criança e bate um carro parado. Gente, o Regis bateu no carro. Vamos supor que ele desviou do carro e bateu no carro da Maria Regina. Maria Regina tá aí? Peguei o nome para ver se ela tá aí. Maria Regina, o Regis desviou de uma criança que você não conhece, estava com o pai lá, você nem conhece, nem sabe quem é, estava com o carro parado na frente da sua mega empresa que você tem, você deixou seu carro lá parado. O Regis desviou e bateu no seu carro. Mas ele estava em estado de necessidade. O que você vai fazer, Regina? Me conta. Não sei quem vai me pagar. O Regis vai te pagar, Regina? Você acredita nisso? Mas e estado de necessidade? Estado de necessidade. Estado de necessidade. Estamos no estado de necessidade excludente da responsabilidade, certo? Sim. Então vamos abrir o artigo 929 e o 930. Isso é a maior pegadinha de prova e concurso geral. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2, qual que é o inciso 2? Estado de necessidade. Não forem culpados do perigo, então, se, no nosso caso, eu esqueci o nome da pessoa, meu Deus, perdão, Maria Regina. Se no nosso caso, a Maria Regina fosse, a mãe da criança, que seria responsável por ela, aí não. Mas se ela não for, então, vamos lá, se a pessoa lesada ou o dono da coisa, então ela é a dona do carro, no inciso 2, não forem culpados do perigo, não foi ela que causou, assistir-lhes, aí sim, hein? Direito à indenização do prejuízo que sofreram. Opa, então ela tem direito à indenização. Então, ela vai ter que cobrar do Regis. No caso do inciso 2º, então está a necessidade, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Resumindo, o Regis tem que pagar para Maria... Maria Regina. O Regis paga para Maria Regina e o Regis cobra do pai da criança. Ação regressiva. Mas aí, no caso, a culpa foi exclusiva da vítima. Isso aí é mais barato atropelar a criança, então. Depende se você pensar assim. Não é verdade? Teoricamente, não, Parece que não, hein? certo, eu tô dizendo, teoricamente, seria mais barato. Sim. Depende, né? Se for uma criança... Se você quiser entrar nessa parte muito cruel, eu vou dizer que se a criança for muito gordinha, ela pode danificar seu carro mais do que bater no carro dela. Aí então. Você pode entrar nas teorias mais cruéis e loucas que você pensar. Mas, realmente, você desviou. Estado de necessidade. O Regis precisa ser estudado. Não, mas é verdade. Na teoria faz sentido. Exatamente. Ele não teria que pagar nada aí.
né? E nem cometeria crime nenhum, culpa exclusiva da vítima. A gente tem que entender de tudo. Mas aí ele desviou, bateu no carro da Maria Regina. A Maria Regina vai entrar com ação contra o pai da criança? Não, contra o causador do dano. Quem? O Regis. O Regis vai ter que pagar a Maria Regina e cobrar do pai da criança. Mas o Regis tem condição, ele é empresário, todo mundo sabe, ele tem condição de pagar a Maria Regina, ok. O pai da criança não tem condição nenhuma. Não tem dinheiro, não tem bens, o Regis vai ficar no prejuízo. Vai ficar aquela dívida eternamente. Se eu vou receber, então tá ótimo. Tá vendo? Agora, em compensação, Maria Regina, se o Regis não tem condição nenhuma, é um pet nele, aquele carro nem era dele, e o pai da criança é rico, você vai ficar sem receber. Porque você vai cobrar o Regis não vai ter como te pagar, e aí, se ele não te pagou, ele não vai entrar com ação regressiva contra o pai. Aí, Maria, você ia ter preferido que eu atropelasse a criança. Aí também não, né? Aí não dá, né? Deu para entender, Mas gente? nesse caso, ela não poderia entrar contra o pai da criança? Não, o que nós vamos fazer nisso aí é processual, um chamamento ao processo, tá? Ela entraria contra o Regis mostraria que a culpa foi do outro, e ele fala, porque é uma questão processual, até de economia processual. O que a gente faz nesse caso? A ação é essa, tá? Pra vocês aprenderem é isso. É Maria Regina contra Regis contra o pai da criança. Agora, quando a Maria Regina entrar contra o Regis, para em vez de fazer esse triângulo, o Regis já faria um chamamento ao processo do pai da criança e ele já pagaria direto a Maria Regina. Ok? Ah, tá. Nesse caso, do Regis não ter dinheiro. Mesmo tendo, processualmente, o Regis já pode fazer um chamamento ao processo. Tá? Mesmo tendo dinheiro. Aí nós estamos na questão processual que vocês vão aprendendo lá no processo civil. Mas aí funciona assim. A Maria Regina entrou com a ação do Regis, ele faz um chamamento de terceiro ao processo, o pai da criança fala, olha, se ela ganhar essa ação contra mim, eu vou entrar com a ação contra você. Aí o que vai acontecer? Vai ser a Maria Regina contra os dois, que os dois vão tentar juntos não fazer a Maria Regina ganhar. Porque senão, se a Maria Regina ganhar, o Regis tem que pagar. E se o Regis pagar, o pai da criança tem que pagar. Então ele já entra antes do processo, sabendo que depois tem um processo contra ele, e aí vai ser o litígio entre a Maria Regina, o Regis e o pai da criança. Se ela ganhar, o Regis teria que pagar, mas o juiz já pode considerar a ação regressiva na mesma ação e fazer pagar direto o pai da criança, a Maria Regina. Isso processualmente, lá na frente. Entendendo que a matéria é a Maria Regina vai cobrar do Regis e o Regis vai cobrar do pai da criança. Tranquilo? Nossa, que balaio de gato. Coisa que seria evitada. Né? Então tá bom. O problema é provar essa culpa exclusiva da que vítima. horror. Provar essa culpa exclusiva da vítima é difícil. Mas enfim. Então vamos lá. No caso, tal, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, tal. Já vimos esse caso de estado de necessidade. Cuidado, como vocês viram que aqui é muito diferente do direito penal, esse estado de necessidade do direito civil, né? E aqui ele tem que pagar. Então vamos aqui para a coisa que vocês mais gostam, questão de prova. Sei que vocês gostam de fazer prova, fazer questão de prova. Então vamos lá. Mamãozinho com maionese. O ato ilícito pode, excepcionalmente, gerar dever de reparação de danos? O ato lícito, perdão. O ato lícito, claro que vai gerar, né, gente? O ato lícito pode, excepcionalmente, gerar dever de reparação de danos? Tic-tac, tic-tac. Vamos pensando. Vou dar só 45 minutos para vocês responderem, hein? Se ele extrapolar... Não vamos entrar nisso, que a gente ainda não pegou essa matéria. Então não. Mas, nesse caso não. Gente, o Regis teve que pagar para Maria Regina? Teve. O ato dele foi ilícito? Foi ilícito. Lícito. Então, gente, acabamos de falar. O ato ilícito pode, excepcionalmente, gerar um dever. Olha só. Aí depois a R prova, o professor fez a prova difícil. O ato ilícito pode, excepcionalmente, gerar dever de reparação de danos. Quando? No estado de necessidade. É só isso. Mamão com maionese. Vamos lá. O bombeiro invade uma casa vizinha para salvar a criança de incêndio, causando dano. Destrói a casa e tal para entrar. Cabe ação regressiva nesse caso? Não. Não. Então, vamos lá. Então vamos àquela questão que a gente estudou. Ação regressiva. O bombeiro entrou na casa do lado, ele invadiu a casa do lado,
né, estourou a porta e tal, salvou uma criança, ok? Não cabe ação regressiva do dono da casa contra o Estado, contra os bombeiros, ou o que for? Quem respondeu que não, por quê? Ai. Eu falei que não porque eu lembrei justamente daquela excludente que não tá aí. Uhum. Mas no E se caso você cabe lembrou da sim. excludente, tá? Qual que é? Você lembra o nome? Estrito cumprimento Estrito cumprimento do dever legal. do dever Se legal. você lembrou do estrito cumprimento do dever legal, eu vou te falar que isso aqui caiu numa prova e todo mundo errou porque considerou essa doutrina. Não está no artigo, mas a doutrina civilista hoje entende, pacificadamente, que o estrito cumprimento do dever legal também, vamos botar aqui, É excludente. é um excludente de responsabilidade. O estrito cumprimento do dever legal, olha só, não está no inciso 1º nem no inciso 2º do 188. Está o estágio de necessidade, legítima defesa e o exercício regular do direito. Porém, a doutrina entende que ele também faz parte da excludente de responsabilidade. Então, neste caso, não existe ação regressiva. Não vai entrar a pessoa contra o bombeiro e o bombeiro contra quem deu causa do acidente. Ou a pessoa contra o Estado, né? E o Estado contra quem deu causa do acidente. Ou a pessoa contra o Estado contra o bombeiro. Não há ação regressiva nesse caso. Nesse caso, sinto muito. O caso causou dano, foi ali para salvar, tá? Então, eu sinto muito. Não entra, nesse caso do bombeiro, ele não entra, apesar de ser, ele não entra ali no estado de necessidade. Por quê? Porque foi um estrito cumprimento do dever legal. O bombeiro não tem um dever de salvar? Ele não tem que salvar? Entrou no estrito cumprimento do dever legal. Entra no exemplo que você deu da viatura. É a mesma coisa. Se a viatura bateu no seu carro, mas assim, sem estar em perseguição, alguma coisa assim, né? E ela acaba batendo no seu carro, arranhando o seu carro, o que for, e eles provarem, não, a gente estava no estrito cumprimento do dever legal, a gente estava para prender aquele cara, a gente pulou dentro da sua... O cara estava correndo, fugindo, nós estávamos correndo atrás dele, ele pulou seu muro, a gente pulou seu muro e acabou danificando seu muro, sua casa. Não há, nesse caso, responsabilização, não há ilícito, por causa do estrito cumprimento do dever legal. Então, como não tinha, e eu falei com vocês no começo, agora tem. Então, nós temos legítima defesa, tá? Vamos voltar lá. O que não tinha, legítima agora defesa, tem. Legítima defesa, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Os três, não cabe reparação, tá? Agora eu queria olhar uma coisa com vocês. Continuando nesse assunto, vamos falar mais dele. Essa questão de prova aqui. Eu vou mudar minha questão de prova, só para ver o raciocínio de vocês. O Matheus, ele tá andando na rua e ele vê que tem uma criança na janela, na casa pegando fogo. Meu Deus do céu. E não dá para subir. Ele invade a casa do lado, quebra o muro, quebra o portão, salva a criança. Nesse caso, cabe ação regressiva contra o Matheus? Foi, lascou. Cabe porque ele não estava no estrito cumprimento. Exatamente. Ele está no estado de necessidade. Era um estado de necessidade. Ele precisava estourar aquilo ali, realmente precisava para salvar aquela criança. Mas ele não é bombeiro. Ele não está no estrito cumprimento do dever legal. Ele não tem o dever de salvar. Ele salvou porque ele quis salvar. Então, o dono da casa vai entrar com ação contra ele e ele vai entrar com ação com quem causou o dano, com quem causou o fogo ou o que for. Melhor deixar a criança morrer? Não é possível que você fale isso aí. Mas aí Eu tô achando. Não é melhor, sai mais barato. O velho pegou o outro. Pesa no bolso, né? Como é que é? Não entendi. Alguém falou o quê? Ai, eu tô embolando tudo aqui, professor. Mas nesse caso aí não seria para preservar de terceiro? Não tem de terceiro. No direito civil não tem. É só da própria pessoa. Pois é, mas nesse caso, da pessoa ir salvar a outra. Estado de necessidade. É uma excludente? É, mas cabe ação regressiva. Ela é excludente? É. Não cometer um ato ilícito? Não. Porque se você estoura a casa de uma pessoa, né, por dolo ou culpa, né, você estoura a porta da casa de uma pessoa por dolo ou culpa, sem ter um estado de necessidade, você cometer um ilícito, tem que pagar. Agora, se você faz isso no estado de necessidade para salvar uma pessoa, se você não está no estrito cumprimento do dever legal, você não é um policial, não é um bombeiro, nesse caso e tudo, você tem um excludente? Tem. Você cometeu um ato ilícito? Não. Mas você tem que pagar, porque no estado de necessidade cabe ação regressiva.
você paga e aí você cobra de quem causou o dano. Essa matériazinha realmente pega, porque a gente pega muito no nosso senso de justiça. A gente fala assim, como assim? Mas a gente tem que salvar, o direito civil, ele protege, no caso, as vítimas aí, nesse caso, as vítimas de dano. Então, você tem que pagar o dano, tá? No geral, gente, acontece muito assim da pessoa ou não cobrar, ou tipo assim, o pai da pessoa que foi salvo pagar, aí nós vamos em conjecturas milhares, mas na lei é isso, ok? Então, lembrando, legítima defesa, excludente, tá? Nós temos estrito cumprimento do dever legal, né? O bombeiro, o policial, excludente. O estágio de necessidade, excludente, mas no estágio de necessidade cabe ação regressiva. Ok? E exercício regular do direito. Só no estágio de necessidade cabe ação regressiva. E aí? Deu para entender? Eu sei que ela é maluca na mente, mas ela é clara no que o artigo diz. Só no estado de necessidade que cabe ação regressiva? Só no estado de necessidade cabe ação regressiva. Isso, é o que vocês precisam decorar. É a pegadinha das provas, gente. Legítima defesa, a pessoa agiu em legítima defesa, tal. Não é ilícito, não tem como ter ação. Ok. A pessoa agiu no estrito cumprimento de um dever legal, um policial, um bombeiro e tal. Ok. A pessoa agiu nessa aqui, ó, que eu sempre me... No exercício regular do direito, paga o que você me deve. Se você não me seguir no Instagram, eu vou te cobrar uma dívida e tal. Não é um ilícito. Não tem cobrança nesse caso. Tá? Agora, no estado de necessidade, aí sim. Aí nós vamos lá, vocês lembrem-se do artigo 429 e 430. Tá? Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso, não forem os culpados do perigo, então suponhamos que é a casa do lado que pôs fogo. Aí não, né? Eles são os culpados pelo perigo. Utilizar o direito à indenização do prejuízo que sofreram. Se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra esse será o autor de dano ação regressiva para ver a importância de que tiver ressarcido ao lesado. Então, ele ressarciu ao lesado e ele entra com ação regressiva ao causador do dano. Tá? Se não fosse isso, gente, por mais que pareça um pouco injusto, nós teríamos um monte de gente alegando estado de necessidade para sair causando dano geral. Né? A sociedade poderia virar uma baderna. Por isso o direito civil tenta sempre ao máximo, até muitas vezes pode ser causando alguma injustiça, proteger as vítimas de dano. Bom? E aí? Entender? Quer que volte nessas causas, uma por uma? O que vocês acham? Deu para entender. Deu para entender agora, né? Daqui amanhã já não lembro mais disso. Não, mas essa aula vai estar, essa aula está gravada. Sorriam, vocês estão sendo gravados, inclusive. Mas está gravado, fica tranquilo. E tá esse slide eu vou colocar para vocês também amanhã. Legal. Podemos avançar? Estamos no finalzinho. A aula é basicamente isso hoje. Por isso que eu estou perguntando para vocês. Pode avançar por mim. Só explica Carol, de novo o que é o estado de necessidade? Só para ficar mais claro. Claro. E o artigo 929? Vamos lá. Peraí que tem alguém da turma mandando alguma coisa aqui. Tá, depois eu vou olhar. Vamos voltar, então. Estado de necessidade. O agente busca remover um perigo iminente, tá, gente? Pode ser, vai acontecer um perigo. Não. Está necessidade, uma casa pegando fogo, uma criança que pulou na frente do seu carro. É isso. Uma árvore caiu e eu desviei e bati. Se você não conseguir comprovar de onde, quem teve, né, culpa daquela árvore cair, aí nós vamos ver para frente o que acontece. Com a árvore segura. Vamos lá. Iminente e acaba cometendo um dano. Opta por sacrificar um bem de menor valor para salvaguardar um bem mais relevante. Então, você bateu num carro para não atropelar uma criança. Você estourou uma porta de uma casa vizinha para salvar uma criança, né, que estava ali, né, numa casa dos enxames. Ok? Nesse caso, gente, esse sim eu pus para isso aqui. Você tem que pagar? Nesse caso, tem. Você tem que pagar. Porque, cara, a pessoa que estava ali, que teve a casa dela, que você quebrou a porta para salvar a criança, ela não tem culpa de nada. Ela vai ficar no prejuízo? Ela vai ficar no prejuízo? Se ela não teve nem ação, e nem omissão, no caso, ela às vezes nem estava em casa, nem sabe o que aconteceu.
Então, a pessoa causadora do dano tem que pagar, mesmo em estado de necessidade. Olha o que diz o 229. Vamos lá. Se a pessoa lesada... Vamos tirar as partes para entender melhor. Se a pessoa lesada no estado de necessidade... Onde está, Fernando, o estado de necessidade? Inciso 2º do artigo 188. Por isso que eu vou... No lugar de inciso 2º do artigo 188, vamos ler estado de necessidade. Tá? Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no estado de necessidade, não forem culpados do perigo, poderá ter a indenização do prejuízo que sofreram. Elas têm direito à indenização do prejuízo que sofreram. E aí, complementando, 930, em seguida, fala, no caso do estado de necessidade, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, como terceiro? Porque se eu causei o estado de necessidade e fiz o que eu fiz, a culpa é minha, não é de terceiro. E aí, claro, eu tenho que pagar. Agora, mesmo que seja de terceiro, o autor vai entrar com a ação regressiva. Então, você entra com quem te causou, porque aqui, olha, terá o autor do dano ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Olha só, ele remete ao 929. Quem que é o lesado, gente? O lesado é a pessoa, o terceiro, que não tinha nada a ver com a história. Esse é o lesado. Do dano. Uhum. E quem que é ali que fala o autor do dano? O autor do dano é quem causou o dano. No estado de necessidade? Sim, mas quem causou o dano? É o herói. Exatamente. Se quiserem substituir por herói, pode. Então, no caso do estado de necessidade, se o perigo ocorrer por culpa de um terceiro, contra o terceiro, o herói, o autor da ação ali do dano, ele cabe a ação regressiva do que ele pagou a quem foi lesado lá no 929. Para reaver o prejuízo que ele teve pagando o dono da coisa danificada. Exatamente. Entendi. Então, 930, ele é aquele exemplo da criança, né? Do pai da criança. Da casa pegando fogo, e se estoura a casa do lado para salvar, tudo é 930, estado de necessidade. Desde que não seja um bombeiro. Uhum. Porque aí, se for um bombeiro, a gente sai do estado de necessidade e entra no estrito cumprimento do dever legal. É o dever legal do bombeiro fazer isso. E aí, eles os meios que vai fazer. É assim como a polícia que vai prender um cara e estoura a porta. Dá um chute no bico da porta, estoura a porta e prende o cara. Nunca tem dano nisso. Você não vai entrar contra o Estado com isso. Tá? A não ser que você ceda. Aí nós vamos estudar os excessos na próxima aula. Tá bom? Então, legítima defesa, a pessoa fez algo, roubou uma bolsa, a pessoa fez um mal injusto grave contra você, você se defendeu e causou um dano, você não tem que reparar nada. É uma excludente de responsabilidade. Não é um ilícito, tá? Não é um ilícito. Você causou um dano? Causou. A sua conduta causou um dano e tem um nexo de causalidade da sua conduta com dano? Tem tudo. Mas não é um ilícito. Porque você agiu em legítima defesa. Ok. O exercício regular do direito, paga o que você me deve. Se você não fizer isso, você tem que me pagar. Se você não fizer isso, eu vou cobrar aquela dívida. Tem todos os pontos? Pode ser que tenha. Em alguns casos tem aqui, outros exemplos aqui nem tem. Mas pode ser sim, que a pessoa... Poxa, o cara tá falando para me seguir no Instagram, isso é ridículo e tal. Mas nunca vai configurar uma ameaça. Como nunca configura uma ameaça, é só o exercício regular do direito, a gente nunca pode considerar coação o exercício regular do direito. Então, se eu estou exercendo o meu direito, não interessa. Eu estou resguardado. É uma excludente de responsabilidade. Eu não vou ter responsabilidade. Então, a Carol me deve. Eu falo, Carol, ou você paga o que você me deve, ou eu vou entrar na justiça. Ela não pode alegar nem coação, e eu não estou causando nenhum dano a ela. Ela pode ficar mal, ela pode a pressão dela subir, ela pode comprovar que eu ter ligado para ela e ter falado, né? Lembrando, você não cometeu outros ilícitos. Eu ter ligado para ele e ter falado, ó, você não vai me pagar não? Se você não me pagar, eu vou entrar com ação e tal, você vai ver, você vai ter que pagar na justiça com juros e tal. Ela passou mal, ela foi para o hospital, aí teve que pagar remédio e tal. Ela pode comprovar isso tudo. Eu estava no meu exercício regular do direito, que é entrar com uma ação de quem me deve, contra quem me deve. Eu não posso humilhá-la, eu não posso pôr faixa, eu não posso falhar para todo mundo, não posso ficar gritando, pôr megafone. Mas não, o exercício regular do direito, que é informar para ela que eu vou entrar com a ação, eu posso fazer. Legítima defesa, exercício regular do direito. E aí nós entramos, que eu acabei de explicar, o estado de necessidade. Não tem o doutrinário. Doutrina, o estrito cumprimento de dever legal na área civilista. Nesse caso, não será o mesmo estado de necessidade. Não tem estrito cumprimento de dever legal no inciso 188. Não tem. Mas a doutrina entende que ele existe. Então, se for em estrito cumprimento de dever legal, gente, o estrito cumprimento de dever legal, normalmente, ele bate com o estado de necessidade. Tá? Normalmente, ele bate.
Em alguns casos não, vou dar um exemplo que não, mas normalmente bate. O bombeiro estourou a porta do vizinho para salvar a criança. Se não fosse um bombeiro, está a necessidade. Sendo um bombeiro, estrito cumprimento do dever legal. Oficial de justiça vai numa casa da pessoa e pega, está em dívida, foi penhorar os bens, entrou na casa dela, penhorou o bem, cometeu até um furto, no caso, mas pegou um bem dela. Ela vai entrar com a ação para o oficial de justiça pagar o bem dela. Ele fala assim, eu pagar seu bem? Eu estou no estrito cumprimento do dever legal. Eu tenho uma ordem judicial para penhorar seu bem. Então, nesse caso, não cabe ação regressiva. Estrito cumprimento do dever legal. Tá? No estágio de necessidade, cabe ação regressiva. Então, quem cometeu o dano paga. É isso que você tem que lembrar sempre. Quem cometeu o dano paga. E aquela pessoa pode entrar contra outra. Tá? Então, vamos lá. Tava lá o Regis na casa dele. Aí tem ele lá e tem filha que ele me falou aí. Aí ele foi e causou, sem querer, um incêndio na casa dele. E ele não conseguia mais entrar. Ele foi na casa do vizinho, estourou a porta do vizinho e salvou o filho dele. Cabe ação regressiva, gente? Sim ou não? Sim. Cabe sim. Não, gente. Não. Ação regressiva, olha o nome. Ação regressiva é a ação que quem causou o dano vai entrar contra o terceiro. Vamos voltar no artigo? Quem causou o dano? Nosso exemplo próprio porque eu fui culpado do perigo, é por causa disso? Lá, o 930. No caso do estado de necessidade, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, aí vai falar da ação regressiva. Nesse caso, não foi culpa de terceiro, o próprio Regis foi o culpado do perigo. Ele vai entrar com ação regressiva contra quem? Ele mesmo? Então, não confundam. Ação regressiva não é ação de quem sofreu o dano. A ação de quem sofreu o dano é uma ação comum. Regis, você, para salvar uma criança aqui no prédio do lado, você estourou a porta da minha casa. Eu quero esse valor. Não me interessa se foi estado de necessidade. O Regis vai me pagar. Mas vai falar assim, nossa, o cara que causou o dano. Eu vou entrar com ação regressiva. Por que regressiva? Porque ele já pagou. Ele quer o regresso daquele dinheiro. Então, ele vai entrar com ação regressiva contra quem causou o incêndio. Nesse caso, ele mesmo causou o incêndio. Pode falar. Mas e o pai da criança que ele salvou? Ele é quem é o próprio que pôs criança, né? Então, o Regis poderia cobrar do pai da criança, porque o pai da criança deixou ela sem uma tutela. Mas sou eu que sou o pai da criança. Não, ele está falando do outro exemplo, então... né? Caso ele não seja o pai da criança, não é isso? Ou então não? eu que viajei aqui. Viajei. Mas eu vou responder o seu exemplo. No caso do Regis, que ele é o pai da criança, e ele que tem o dever de tutela sobre a criança, e ele pôs fogo na casa lá de forma culposa, estourou, não tem ação regressiva, porque o artigo 930 fala bem, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro. Não existe terceiro, nós só temos duas pessoas aí. O causador do dano e o causador do estado de perigo, é a mesma pessoa. Ok. Agora, suponhamos que aconteça o seu exemplo. Uma outra pessoa tem um incêndio, o Regis vê um incêndio, ele estoura a porta, ele salva a criança. Só que aí, você diz... Quem falou, cara? Só para não saber o nome. Elielton. Só toma cuidado, porque sabe o que você acabou de falar? Você acabou de fazer? Você acabou de dar um exemplo de responsabilidade objetiva. Não é responsabilidade objetiva, é responsabilidade subjetiva. Se a gente conseguir comprovar que o pai deixou a criança lá sozinha por dolo ou culpa, aí sim, aí nós temos que provar isso. A responsabilidade objetiva é só das empresas, a gente viu. Aí sim, nós não precisamos provar dolo ou culpa. Nesse caso, tem que provar. Então, o Regis vai ter que pagar para o dono da casa que ele destruiu e ele vai ter que provar quem é o culpado daquele dano que causou estado de necessidade. Olha o que diz o artigo. Se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor. Beleza, vamos voltar, 929. Se a pessoa lesada ou dono da coisa, no caso do estado de perigo, não forem culpados do perigo, há o direito à indenização do prejuízo que sofreram. Culpado do perigo. Então, o Regis vai ter que provar que quem causou aquele dano. Por isso que é difícil. Muitas vezes não vai conseguir provar quem causou aquele dano e o Regis vai ficar no prejuízo. Tá? Não é o fato de ter uma criança lá que o pai dela, objetivamente, é o responsável. Tá? Não é um fato. Aí o pai dela vai e comprova o seguinte, não, eu tenho um contrato aqui com a creche, aquilo ali é uma creche. Nós temos um contrato e tal, e as professoras, que é uma professora que pôs fogo. Entendeu? O seu exemplo foi bom, só toma cuidado para você não cair na responsabilidade objetiva, que aí é a resposta rápida. Então o pai da criança tem que pagar o Regis. Não.
pai da criança normalmente é quem tem responsabilidade? Mas naquele momento pode não ser que não fosse ele. Pode ser que os pais viajaram e deixaram a criança com o avô. Pode ser que ele estivesse numa creche. Pode ser que tivesse um contrato com uma professora de aula particular. Entende? Então toma cuidado só com a responsabilidade objetiva. Então o REG vai ter que achar alguém que causou e nós vamos ter que achar uma responsabilidade subjetiva. Nós vamos ter que mostrar que a conduta da pessoa causou aquele dano com nexo de causalidade, que ela teve no mínimo culpa para causar aquilo. Ela foi imprudente, negligente ou imperida. O pai deixou a criança lá e pôs fogo sem querer, ou alguma coisa assim, foi imprudente, negligente ou imperido? Ok. Aí sim, aí o REG vai ter que entrar contra aquele pai daquela criança. Assim como o pai que deixou a criança entrar na frente do carro dele. Tinha que estar cuidando da criança com a criança de mão dada do lado. Ele deixou a criança entrar e pular no meio da rua, aí ele entra a ação regressa contra o pai. Entendi. Ô, Fernando, Sim. você poderia voltar para mim no conceito da responsabilidade civil objetiva? Que na hora minha internet ficou ruim aqui. Eu tive que reiniciar, por favor. Ela é bem simples, olha só. Na qual é desnecessário demonstrar a culpa ou dolo. Então a gente mostrou que na responsabilidade objetiva, na responsabilidade civil, a gente tem que provar conduta, resultado e nexo de causalidade. Aquela conduta gerou aquele resultado. Mas a culpa ou dolo, claro. Agora, na objetiva, você não precisa provar a culpa ou dolo. Normalmente não, ela é contra empresas, tá? Em geral, o artigo fala que ela é contra empresas. Então, a gente deu o exemplo da Belo Horizontina. Ela pôs para vender a cerveja causou reação nas pessoas, aí você fala, uma pessoa bebeu a cerveja da Belo Horizontina, passou mal e morreu. Gente, a Belo Horizontina vende 1 milhão de cervejas, uma pessoa passou mal e morreu. A gente consegue fazer o nexo de causalidade ali? Não, pela proporção, lembra que a gente falou? Mas espera aí, 10 pessoas começaram a apresentar problemas clínicos. Todas as 10 beberam Belo Horizontina, todas as 10 do mesmo lote. Opa, há o nexo de causalidade aí. Então, chegamos no nexo de causalidade. Precisa provar a culpa ou dolo da Belo Horizontina? Não precisa. Não interessa a culpa ou dolo nesse caso da empresa. É uma responsabilidade civil objetiva. E está onde? Está aqui, artigo 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, e a lei especial normalmente é para a defesa do consumidor, mas pode ser outro, os empresários individuais e as empresas respondem independente de culpa pelos danos causados pelos produtos pós-circulação. Se a dona de uma empresa pôs um produto em circulação, ele fez um mal, não interessa. Você responde. Por exemplo, você tem um produto para crianças, você coloca lá 3 anos, menos de 3 anos, de 1 a 3 anos. Tem uma peça pequenininha, a criança engole, passa mal, morre. A responsabilidade é sua. Não interessa dolo ou culpa da empresa. Responsabilidade é da empresa. Objetiva. Na subjetiva tem que provar dolo ou culpa. Como é que você tem que provar que teve um dolo ou uma culpa? Tá? Exceto, quando você tem que provar dolo ou culpa, gente? Quando a gente chega aqui também na excludência da responsabilidade, né? A pessoa tem uma ação, mas ela não vai, né? O dolo ou culpa dela, ela tinha até o dolo a intenção de outra ação para salvaguardar. Legítima defesa, o estágio de necessidade e o exercício regular do direito. Mais alguma dúvida? Tem só mais um slide aqui, eu acho. Aquela pergunta lá do ato ilícito, do ato lícito, né? Que ele pode excepcionalmente gerar o dever de ação de danos. Nesse caso aí... Só o estágio de necessidade. Só em estado de necessidade, né? A gente lembra do exemplo da Carol. A Carol deu um soco na boca do cara que tentou furtar a bolsa dela, quebrou 2 dentes. Ela causou um dano. Ela precisa reparar? Não. Então, nenhum outro tem que causar reparação. O bombeiro que estoura a porta de um cara para salvar quem está do lado, no estrito cumprimento do dever legal, tem que reparar? Não. Agora, no estágio de necessidade, excepcionalmente, pode gerar o dever de reparação de danos. É o único. Ok, beleza, obrigado. Essa questão é a que cai em todas as provas, tá, gente? De concurso, pode procurar aí, cai direto. E essa do bombeiro caiu numa prova, acho que para juiz há um tempo atrás. Todo mundo errou. Inclusive, professor de cursinho estava dando gabarito como certo. O professor de cursinho estava falando assim, tem que cobrar a indenização. O professor de cursinho falando isso. E aí, quando saiu o gabarito oficial, falava que não, que doutrinariamente já é aceito o estrito cumprimento do dever legal. Ok? Se fosse um civil, teria que reparar, né? O mesmo exemplo que a gente deu. Né? O Regis foi lá, na casa, estourou a casa do lado para salvar a criança, ele tem que pagar por aquilo que ele fez, por aquela porta que ele estourou. Gente, consentimento do ofendido, nós temos lá no direito penal também, e a gente traz para cá porque fica mais fácil de entender. Permitindo à vítima
sendo um direito disponível, não haverá ato ilícito. Gente, isso aqui é uma definição super legal. Não está assim como o Instituto de Cumprimento de Dever Legal, o consentimento do ofendido não está, né, vocês não vão achar ele no Código Civil. Eu lembro que teve uma discussão há muito tempo atrás, porque o que acontece? Isso vem do direito penal, né? Consentimento do ofendido. Gente, o consentimento do ofendido ele só vale para, né, os bens que são disponíveis. Você não vai falar assim, não, tudo bem, eu vou consentir, você pode me matar aqui, eu vou consentir. Gente, isso é um homicídio de qualquer jeito. Não existe. Não existe consentimento do ofendido no crime de homicídio. A vida é um bem indisponível. E aí vem uma discussão muito interessante, e depois nós não vamos entrar aqui, que é a aula de civil, mas só para vocês terem a noção, sobre tatuagem. Por quê? Porque, no caso, teria que se prender todos os tatuadores que eles estão causando uma lesão. E é um bem jurídico indisponível. E a alegação de, nesse caso, de consentimento do ofendido não vale. Porque você não pode falar, cara, eu vou consentir aqui, me dá um soco no olho. E aí veio com uma discussão gigante sobre isso. Tá? Aqueles programas, não sei quem já assistiu, eu pelo menos gostava pra caramba, Jackass, no Brasil tem o La Fênix. Jackass era legal. Aquilo lá é muito doido, velho. Mas muita gente diz que tem que ser enquadrado ali. Por quê? O consentimento do ofendido, o cara permitiu, mas você não pode agredi-lo. Aí entra a luta de boxe, olha só. Entra um monte de coisa. Aí tem discussões no ramo do direito penal, que vão superar todas elas, claro. A gente sabe a tatuagem, ninguém vai ser preso e tudo isso. Mas voltando para o direito civil. Normalmente, vocês vão, a maioria das vezes, até do penal e aqui do civil também, que o consentimento do ofendido, normalmente, quais são os direitos disponíveis? Normalmente são patrimoniais. Tá? Você não vai falar com a pessoa, me dá um tiro na cabeça, tá, todo mundo aqui pode me dar um tiro na cabeça, todo mundo pode me dar uma facada. Não existe. Agora, se eu virar para você e falar assim, vamos quebrar esse celular velho aqui, ganha um novo, vamos. Ele joga para cima, deixa cair. Você pega, joga para cima, deixa cair. Opa, causou um dano. Você vai ter que reparar esse dano? É um ilícito? Não, não é um ilícito, não está na lei, mas doutrinariamente, consentimento ofendido, que é a permissão da vítima, num direito disponível, não há ilícito. Então, você não vai ter que reparar aquele celular do cara que você quebrou com o consentimento dele. Deu para entender, gente? Consentimento ofendido? Direito disponível. Tá? Direito indisponível, não, pelo amor de Deus. Direito disponível no direito civil. Então, pode falar. Se eu falar com eles, não precisa mais pagar a dívida. Aí é tipo isso? Aí a gente entra em perdão de dívida. Tá? Porque aqui no consentimento ofendido nós estamos falando de dano. Tá? E você acabou de falar. E tem um monte de gente testemunha aí. Cuidado. Tá? Agora suponhamos. Vamos supor que o Regis vira para você e fala assim, cara, vamos tirar os outros motivos da mente dele. Manda uma mensagem, coloca uma faixa aí, cara, que eu sou caloteiro mesmo, coloca uma faixa assim na cidade. O que ele está fazendo? Um direito disponível do moral dele. Ele permitiu que você coloque, você tem que comprovar isso? Permitiu. Ok. Não haverá ilícito. Agora, se você coloca uma faixa na cidade falando que ele é caloteiro, você ofendeu moralmente e você tem que pagar. Há um ilícito. Lembre-se que o dano, gente, não é só físico, moral, estético, tudo isso. Entende? Então, se o bem é disponível e ele permitir, aí você pode lesionar esse bem, tá? Só que não está na lei, é super legal. A doutrina e a jurisprudência que entendem assim. Ok? Vamos juntar todo mundo aqui, quebrar meu carro? Vamos fazer isso? Vamos. Todo mundo pega um bastão de beisebol lá, vamos brincar de Street Fighter. Um do lado, um do outro, quem quebra mais rápido. O carro ganha os pontos. O carro é meu, é um bem disponível e eu estou permitindo. Senão, você teria que pagar. Deu para entender? Consentimento ofendido? E vamos finalizar lendo isso aqui, gente. Está na apostila de vocês, mas é interessante porque ela fez um resumo bem legalzinho. Olha só. Caso fortuito ou força maior, deve-se conhecer o artigo 393, quem estiver anotando aí, Código Civil, que diz o seguinte: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Okay? E seu parágrafo 1 esclarece o seguinte: o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis de evitar ou impedir. A gente deu isso, eu dei exemplo para vocês do bolo, né? Que o cara faz um contrato com o bolo, aí ele fala, choveu pra caramba, eu não consigo chegar na sua festa a tempo, tá tudo parado, caiu um monte de árvore e tal. Ok.
Mas aí se ele fala assim, não, seu bolo estragou, por quê? Não, choveu pra caramba e tal, eu deixei ele lá de fora, né, no quintal que eu tenho aqui em casa. Não, peraí. Aí não, né? Não era possível evitar ou impedir. Você podia ter guardado o bolo, você foi deixar na rua, foi deixado lá de fora, tá? Então, juntando os dois artigos, de novo, 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por ele se responsabilizado. Ok. E continuação, vai dizer o seguinte, o caso fortuito ou de força maior verifica-se no ato necessário, cujos efeitos não eram possível evitar ou impedir. E aí a postura de vocês continua falando o seguinte, embora não haja distinção entre ambos na lei, o caso fortuito pode ser entendido como acontecimento imprevisível e inevitável praticado pelo humano, como uma greve, uma revolução, uma guerra. Ó, tá tendo uma greve aqui, não consigo chegar. Entendeu? Ó, teve guerra, não tem como eu te entregar as coisas no prazo. Né? É o que está se justificando agora as empresas, em alguns casos. Ó, a gente prometeu te entregar em tanto, mas com o coronavírus, infelizmente, não tem o que fazer. Tá? Já a força maior consiste no evento da natureza, que embora possa ser previsto, vai ter um furacão, vai ter um terremoto, embora possa ser previsto, não pode ser evitado. Tá? Tá explicando. Como um tornado, uma chuva torrencial ou um terremoto. Nesses casos não haverá responsabilização civil, manifestando-se a hipótese excludente. Então são excludentes, tá, gente? Caso fortuito ou força maior, são excludentes. Tá? E aí vem a briga que a Carol citou lá no começo da aula, bem interessante, do Estado. Tá? Caiu um raio numa árvore, a árvore caiu no meu carro e me causou um dano. Sinto muito, caso fortuito ou força maior. Ok. Mas, e se eu conseguir provar que tinha uma ação contra o Estado e ele tinha que colocar para-raios naquele local e, sei lá, não sei como é que funciona isso, ele deixou os para-raios não funcionando perfeitamente, da forma que deveriam funcionar. Aí não. Aí eu entro contra o Estado. Entende a diferença? Nós estamos falando de caso fortuito ou força maior. Não tem como você culpar ninguém. É tipo, sinto muito. É uma greve, uma guerra. Não tinha como você imaginar, esperar um vírus, uma pandemia, que isso ia acontecer. Né? A pandemia tem um exemplo claro para a gente, porque até 2 meses e meio atrás a gente jamais conseguiria imaginar a situação que nós estamos hoje. Tipo assim, era impensado isso acontecer no mundo. E olha o que está acontecendo. Né? Então, caso fortuito ou força maior, entram nas hipóteses de excludentes lá de cima também que a gente estava citando. Não tem como você reparar civilmente nisso. Ok? Ok. E é isso, galera. Por hoje é só? Por hoje é só. Regis vai próxima pagar aula. breja agora, hein? Meu sonho, pelo amor de Deus. Nossa, gostaria também, viu? Meu sonho. Amanhã é sexta, né? Graças a Deus. Pra todo mundo. Oi, como é que é? Ele vai mandar pelo iFood aí pra todo mundo. Ó, quando acabar, a gente voltar às aulas, vamos marcar aí para comemorar. Mas, enfim. Com certeza. Vamos marcar. Mas aí, gente, a próxima aula nós vamos fazer exercícios, tá? Porque hoje não deu para me dar exercício para vocês, até para complementar essa aula, porque esse tema esbarra com os excessos, que é o tema da próxima aula, que é você exercer o seu direito, mas de forma excessiva. Todos os exemplos, todos os questionamentos batem num ou outro. Tirando esse que eu trouxe para você, essas duas questões, meio que de prova. Na maioria bate. Então, na próxima aula, nós vamos estudar o restante, que é a 3.2, e aí nós vamos fazer alguns exercícios bem legais para a gente pegar dessa aula e da próxima. Beleza? Legal. Qualquer dúvida, estou à disposição, gente. Vamos lá. Beleza. Eu tô tranquilo. Muito obrigado, professor. Boa noite a todo mundo aí. Valeu, boa noite, gente. Falou. Até mais. Valeu. Obrigadão também, Fernando. Boa noite aí. Com Deus. Valeu, boa noite, gente. Até mais. Tchauzinho, obrigada. Valeu. Ô, Fernando, Sim. poderia só repetir com relação ao exercício aí, o que você informou e minha internet caiu, eu consegui voltar, rapaz, você estava falando aí. Não, sim. Eu estou falando que essa matéria, eu ia dar para vocês exercícios, só que não cabe dar exercício agora, porque a 3.2, que é a próxima aula, que são os excessos, elas complementam a 3.1. Então, todo exercício que eu pegar agora, ele vai puxar um pouquinho para o excesso, e vocês não viram ainda. Por isso que eu não vou dar exercício. Exercício que eu falo a gente fazer aqui junto. Não é exercício de ponto, não. A gente fazer aqui junto. Então, na próxima aula, que aí eu já vou ter dado as duas coisas, tanto essa 3.1 quanto os excessos, que é a 3.2, nós vamos fazer bastante exercício na próxima aula. Para a gente poder fazer junto e pegar as duas matérias. Tá? E eu vou disponibilizar isso aqui para vocês fazerem se assistirem essa aula, se vocês precisarem de novo. Deixa eu até desligar aqui, senão vai ficar grande. Para a gravação. Beleza.